Quase 3 anos após o assassinato de 4 estudantes da Universidade de Idaho em uma casa próxima ao campus, finalmente vemos uma das provas que levou a polícia ao suspeito que depois confessou os crimes brutais. Divulgaram fotos da bainha da faca K-Bar, achada na casa da King Road, além de outras provas analisadas pelo laboratório. Descobrimos que a polícia já tinha um suspeito desde o começo. Também ouvimos o que a motorista do DoorDash relatou à polícia sobre o que viu na noite dos assassinatos. Ela abria a janela e eu a via de novo. Eu vou explicar tudo isso. Eu sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Aos poucos, temos acesso às provas coletadas pelos investigadores na cena do crime da King Road, 1122. Vimos fotos detalhadas da casa universitária onde Maddie Mogan, Kaylee Gonçalves, Santa Carnotto e Ethan Chapin foram mortos a facadas pouco após as 4 da manhã, em 13 de novembro de 2022, quase 3 anos depois. Ainda é difícil acreditar. A única prova que foi fundamental para rastrear um suspeito, a bainha da faca K-Bar. E agora estamos vendo fotos dessa bainha que a polícia disse ter encontrado ao lado da perna de Maddie Mogan, na cama dela. A polícia diz que o teste de DNA feito com amostras retiradas da bainha revelou uma única fonte de DNA masculino, que não correspondeu a ninguém quando foi inserido no Sistema Combinado de Índice de DNA, o Sistema Combinado de Índice de DNA. O Sistema Combinado de Índice de DNA é o banco de dados do FBI de criminosos. Depois disso, a amostra de DNA foi enviada ao laboratório Outram, no Texas, onde iniciaram o trabalho com genealogia genética para identificar o nome associado ao DNA. O FBI assumiu o caso em dezembro e, no dia 19, informou à polícia de Moscow o nome de Brian Kohberger. Voltando à bainha, vimos que o laboratório criminal a recebeu em 16 de novembro. Uma foto mostra que ela foi colocada em um saco de papel pardo para evidências e rotulada em 16 de novembro. Ela foi fotografada no laboratório criminal para registrar a cadeia de custódia. Primeiro foi a unidade de DNA. Uma régua foi colocada ao lado da bainha para documentar seu tamanho, como referência nas fotos das evidências. Isso ocorre sempre que as evidências são bem documentadas. O fecho da bainha foi a primeira área coletada com o swab, o que depois se mostrou muito importante. Também foram coletadas amostras das bordas da parte do cabo da bainha e das bordas da parte da lâmina da bainha. A parte de trás da bainha também foi coletada com swab, porque havia partes da bainha que deram resultado presumivelmente positivo para sangue ou pareciam ter manchas de sangue. Eram muito pequenas. No mesmo dia, vestígios foram coletados da alça da bainha. O próximo destino da bainha no laboratório criminal foi a unidade de impressões latentes, onde uma analista a examinou em busca de impressões digitais latentes e não encontrou nenhuma. Mais uma vez, a cadeia de custódia foi documentada e a bainha foi fotografada. Agora sabemos que o laboratório encontrou DNA no botão da bainha. Era um perfil de DNA masculino de fonte única enviado ao Sistema Combinado de Índice de DNA, como mencionei. E havia outro DNA encontrado na parte do cabo da bainha, na parte de trás. Havia uma mistura de DNA na parte de trás do cabo, que o laboratório disse que Kaylee era a principal contribuinte e Maddie era a contribuinte secundária. Se fosse uma mistura de DNA de 2 pessoas, o sangue da Kaylee e da Maddie na bainha seria tão pequeno que mal se vê. Mas ouça isso. Nos primeiros dias da investigação, a polícia de Moscou realmente já tinha um suspeito em mente. A chefe da unidade de DNA do laboratório criminal enviou um e-mail à equipe. Até agora, a bainha da faca é a única evidência deles. Não possuem outra, segundo nos dizem. Agora eles têm um suspeito. Eles estão seguindo ele para conseguir uma amostra de DNA de forma secreta. Ele tem... Eu não tenho um nome para verificar. Agora posso te dizer que bitucas de cigarro foram coletadas dessa pessoa, mas o DNA desse suspeito não bateu com o DNA da bainha da faca. Foi um beco sem saída e os investigadores voltaram à estaca zero. Apesar do DNA masculino na bainha da faca, o laboratório criminal ainda não concluiu sua análise. Em 5 de dezembro de 2022, as analistas de DNA coletaram amostras diárias da bainha ainda não analisadas. A bainha parecia desbotada em partes, provavelmente onde já coletaram amostras antes. Elas coletaram amostras da área onde ficava o emblema da águia e o K-Bar United States Marine Corps.
provavelmente tentando ver se havia mais DNA naquela parte da bainha. As analistas estavam incrivelmente ocupadas com esse caso. Elas testaram vários outros itens, incluindo garrafas de água amassadas. Elas coletaram amostras e testaram uma lata específica de cerveja Keystone Light. Havia grande interesse nessa lata de cerveja. Uma amostra também foi coletada e testada. Uma mochila preta Jansport encontrada na sala de estar de 1120 King Road. Várias áreas da mochila foram coletadas e testadas. Também foi coletada e testada uma luva preta encontrada do lado de fora da casa. A defesa mencionaria essa luva mais tarde porque ela tinha um perfil parcial de DNA de um homem desconhecido. Após prender Brian Koberger, investigadores vasculharam seu carro em busca de DNA. Eles testaram os tapetes, o pedal do freio e as capas dos bancos. Eles usaram luz negra nas capas dos bancos para buscar manchas com possíveis evidências de DNA. Mas eles não encontraram nada. Eles testaram luvas pretas de aranha, um gorro Dickies que ele comprou no Walmart e outras luvas pretas. Novamente, nenhum DNA ligando ele aos assassinatos foi encontrado. O laboratório cortou partes das capas do colchão dele após encontrar manchas marrom avermelhadas. Nenhum DNA de Brian Koberger foi encontrado nas vítimas. E lembra da motorista do DoorDash que entregou a comida da Shanna naquela noite? Vamos falar sobre a entrevista dela com a polícia daqui a pouco. Então eu quero chamar alguém que tenha acompanhado esse caso de perto, muito de perto, e que tenha analisado esses documentos assim como eu. Ele é o Chris McDonald. Ele apresenta o Interview Room no YouTube, também faz parte da Cold Case Foundation e é um detetive de homicídios aposentado. Ele tem muitos trabalhos e muitos títulos. Então, Chris, vamos começar com a bainha. A bainha, na minha opinião, sem bainha, sem DNA, sem prisão, sem caso. Então, é uma peça de evidência muito importante. Eles lidaram com isso de forma muito delicada, muito cuidadosa. Nós vemos todas as fotos, vemos toda a documentação de como eles processaram a bainha. Fiquei surpresa, achei que talvez houvesse um pouco mais de evidência de DNA das vítimas nela, mas são só alguns vestígios. E ao considerar isso com o DNA masculino de fonte única no botão de pressão encontrado, nossa! Sei que foi achado ao lado da perna da Maddie, mas isso é uma evidência muito forte. Concordo plenamente, Anjanette. Quero dizer, se olharmos para o todo, sabe, desde o começo, aquela bainha foi fundamental. E agora, quando lemos esses relatórios de laboratório, foi manuseado, sinceramente, a cadeia de custódia e tudo estava correto. Quero dizer, não houve erros em relação a como a bainha foi encontrada, como a bainha foi processada, sabe, quando ela foi recolhida, etc. Foi enviada ao laboratório onde encontraram o DNA. No fim, era Brian Koberger. O que achei tão interessante sobre isso, e eu tenho minha própria bainha de demonstração bem aqui, foi como, quero dizer, eles realmente sabiam o quanto isso era importante. E tem um e-mail de 16 de novembro, sabe? 3 dias depois dos homicídios, no qual Riley Nolan, que é ela é a chefe da unidade de DNA lá. Ela é a chefe e ela está dizendo para eles que essa é a única evidência que eles têm. É isso. A bainha é tudo o que eles têm. Então, era tudo o que eles sabiam naquele momento. Quero dizer, eles não tinham... Naquele momento, eles não notaram a importância do carro branco fugindo rapidamente. Eles tinham a bainha, então eles analisaram isso com muito cuidado. Eles fizeram testes presuntivos de sangue nela, coletaram amostras, passaram cotonetes em certas áreas que acharam que poderiam conseguir DNA dessas partes específicas. E então vemos esse e-mail, onde Riley Nolan está dizendo que eles têm um suspeito. Isso foi uma surpresa porque havia formulários de envio ao laboratório onde dizia suspeito, mas o nome estava apagado. Mas no dia 16, eles já tinham um suspeito e estavam seguindo essa pessoa, tentando conseguir amostras de DNA. Acho que eles pegaram bitucas de cigarro dessa pessoa e enviaram para o laboratório, mas isso não deu em nada. E você, o que achou? Quando ela diz à equipe, ei, temos uma bainha de faca. Essa é toda a prova deles. E eles estão seguindo um cara. Sim, e isso aparece no dia 16 de novembro. Então, eles estão 3 dias dentro da investigação. Agora, um dos desafios é quando os investigadores ficam, sabe, com visão em túnel. Vamos dizer, por falta de um termo melhor, é o fato de que, sabe, é um caso de grande repercussão. E agora você adicionar a dinâmica de
é tão de grande repercussão que eles não tiveram um assassinato, sabe, em 7 anos dentro daquela comunidade. Então, o que infelizmente aconteceu, eu acredito nessa investigação em particular, porque ela é tão dinâmica, eles se fixaram em uma teoria específica, potencialmente. E essa teoria, por si só, eles queriam ver, sabe, quem se encaixaria nela, certo? Então, existem 2 caminhos acontecendo aqui, inicialmente, quando isso acontece. O primeiro caminho é, obviamente, que o DNA naquela bainha vai nos dizer muita coisa. Eles não têm um nome, eles não têm nada nesse momento, eles só têm essa bainha que é enviada para o laboratório. Esse e-mail é do técnico de laboratório, tive uma reunião de instrução. Eles estão de olho em um cara, eles estão seguindo esse cara, eles estão tentando conseguir algum DNA. Então isso vai nos ajudar quando eles conseguirem o DNA, ok, dessa pessoa. E você sabe, eles estão seguindo ele por aí, tentando conseguir, sabe, qualquer coisa, sabe? Um copo, lixo ou qualquer coisa assim teria o DNA dele. Ao mesmo tempo, eles coletaram impressões digitais das portas ou das janelas da residência. E há 2 cartões de impressões digitais, L5 e L6. Eles também estão tentando, ao mesmo tempo, associar esses 2 cartões de impressões digitais a um nome. E agora, e aqui está a parte triste, além disso, enquanto tudo isso está acontecendo, como você disse, há um carro branco que também está na área e eles não estão perseguindo esse carro branco tão rapidamente quanto estão perseguindo o DNA e a ciência. Então, esse carro branco agora é um desconhecido, né, quando, na verdade, ele está bem ali, bem debaixo do nariz deles, no próximo campus ao lado. Sim, sei que muitos vão dizer, agora é fácil falar, depois que tudo aconteceu, todos viram especialistas. Mas... sabe, parece mesmo que eles pensaram, temos um suspeito, então vamos correr atrás desse cara. Mas você tem que olhar para tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber mais sobre quem era esse suposto suspeito que eles achavam que poderia ter feito isso. Então descobrimos que eles conseguiram suas amostras de DNA de forma sorrateira, as bitucas de cigarro, e tenho certeza de que eles, analisaram tudo. Eles obtêm DNA de fonte única do fecho e percebem que tem esse DNA. Parece que está em estado perfeito. E eles descobrem que não bate. Tenho certeza que pensaram, agora voltamos à estaca zero. Eles enviam o DNA a vários laboratórios, montam a árvore genealógica, mas não acham correspondência no sistema combinado de índice de DNA. Esse trabalho começa e eles fazem outros testes de DNA. Quero dizer, eu não invejo os analistas de DNA nesse caso, porque eles estão coletando amostras de garrafas de água amassadas. A casa parecia uma placa de Petri. E estão recolhendo amostras de luvas e latas de Keystone Light encontradas do lado de fora. Quero dizer, meu Deus, você imagina quanto tempo essa analista de DNA ou os analistas ficariam no banco das testemunhas no julgamento? E isso volta àquela ideia de, você sabe, a experiência investigativa, não estou julgando com o resultado pronto. Eu já trabalhei em centenas de casos de assassinato e muitos deles de grande repercussão. E, sabe, essa pressão colocada sobre uma equipe de investigação é imensa. E então você aprende a delegar. O que eles deveriam ter feito, na minha opinião, é só a minha opinião, é que eles deveriam ter designado alguém para cada uma dessas áreas. Sabe, Joe, você vai atrás do DNA, Bob, você vai cuidar das impressões digitais, Hank, você vai cuidar do carro. Então você tem todas as 3 frentes, se não mais, indo a 160 km por hora. E é aí que o FBI entra, porque o FBI tem recursos, muitos deles. E o FBI você sabe, eles são ótimos em bater a porta e dizer, somos do FBI, queremos falar com você. Ok, é assim que eles chegam até a Pensilvânia. Ao ler esses relatórios de laboratório, vemos que eles tinham uma tigela de lixo ou algum lixo. Eles coletaram o DNA do pai com um cotonete. E foi isso que deu início ao IgG. E eles fizeram a análise comparativa e disseram, bem, não podemos eliminar esse cara como sendo o pai de um possível contribuinte para o item número 1, que era a bainha da faca. Então eles tinham ele. O problema disso é o seguinte,
Eles só conseguiram isso lá pelo dia 30, 28, 29, sabe? Dezembro. Eles já estão há um mês, já faz um mês. Bem, enquanto isso, você tem aquele carro que, sabe, a WSU encontrou. Eles tomaram algumas decisões que foram, sabe, não vamos bater na porta. O que contradiz o objetivo de emitir um Be on the Lookout, um alerta para ficar de olho para um Honda branco, certo? E aí você encontra um Honda branco em uma, sabe, situação de procurado, pelo menos para interrogar, sabe, quem estava dirigindo aquele carro às 4 horas da manhã. Você encontra um, certo? E, aliás, só havia 11 naquela área. Eu ouvi, sabe, as pessoas falam, existem milhares de Hondas brancos. Sim, existem. Certo, mas só havia 11 naquela área. Então, é aí que o FBI entra. Você diz, né, temos 11 desses, aqui está o registro de todos. Vá falar com essas pessoas, fim de história. E se eles tivessem feito isso, não sabemos que evidências Bryan Kohberger destruiu enquanto estava ali em Washington, do outro lado da fronteira com Idaho. Sabemos disso. Ele revistou o carro porque eles fizeram testes nele. Eles testaram várias coisas do carro e não acharam nada. Aparentemente, parece que ele foi tipo o senhor limpeza, esfregando tudo ali. Os tapetes do carro estavam impecáveis, parecendo ter recebido silicone. Então, foi bem interessante de ver. Chris McDonough, obrigada pelo seu tempo e por compartilhar sua experiência. Obrigado. Lembra do entregador do DoorDash que levou comida para a Shanna naquela manhã antes dos assassinatos? O nome dela era Molly McMichael. Agora temos sua entrevista com a polícia. Aqui está um pouco do que ela contou para a polícia, do que viu naquela manhã. Eu meio que andei por aí com minha lanterna. Estava no meu celular, tentando descobrir onde era. Lembro que quando cheguei, vi a garota na janela. Aquilo que eu te contei. No topo, na janela da esquerda. Eu juraria que ela estava balançando em uma rede ou algo assim, mas ela também podia estar em cima de uma cama ou algo do tipo. Não é porque ela estava me observando. E geralmente quando você faz um pedido e alguém te vê, eles me vêm correndo até a porta, seja um pedido sem contato ou não. E ela pulou imediatamente assim que me viu e viu que eu a vi. Notei que, enquanto procurava um lugar, ela sempre reaparecia, abria a janela e eu a via de novo. Eu sou uma garota e tenho uma lanterna. Um carro passou dirigindo. Era um sedã. Era bege. Lembro que o cavalheiro dirigindo não olhou para mim, o que achei estranho. Molly McMichael não viu Bryan Kohberger naquela noite. Os investigadores determinaram que ele parou atrás dela enquanto ela entregava a comida. Ele saiu da garagem e estacionou nos fundos da casa. Este foi mais um episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia e até a próxima.